nas fronteiras do infinito. Nessa semana trazemos duas coisas muito bacanas sobre o espaço, ouvinte. Uma parece até tirada de um episódio dos Power Rangers, quando eles se unem para montar um incrível Megazord. Pior que parece isso mesmo. Ou Megazord, ou como no desenho do Yu-Gi-Oh!, que era possível unir duas ou mais cartinhas para criar um monstro ainda mais forte. Porém, aqui vamos falar de como uma colaboração inédita entre três gigantes da observação espacial pode ajudar a realizar observações de um período de universo muito distante. Exatamente, Rodrigo. As novas pesquisas, como a conduzida por Muhammad Latif e Daniel Whalen, sugerem que os telescópios espaciais James Webb, Euclid e o futuro Nancy Grace Roman podem formar um trio poderosíssimo. A missão conjunta deles seria caçar buracos negros supermassivos em períodos tão antigos do cosmos que até recentemente eram considerados inalcançáveis por nossa tecnologia. A ambição nessa empreitada é detectar esses titãs cósmicos quando o universo tinha menos de 270 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva para o nosso ouvinte, estamos falando de uma época em que o cosmos tinha apenas cerca de 2% da sua idade atual. A detecção de um buraco negro supermassivo nessa era primordial seria uma descoberta monumental. E essa necessidade surge de um quebra-cabeça revelado pelo próprio telescópio espacial James Webb. Desde que começou a operar, o James Webb tem encontrado buracos negros supermassivos existentes quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. O problema é que os modelos teóricos anteriormente previam que levaria pelo menos 1 bilhão de anos para os buracos negros atingirem tais massas colossais apenas por meio de fusões e acreção de matéria. Essa discrepância entre observação e teoria forçou os cientistas a considerar modelos alternativos de crescimento. A hipótese considerada aqui é a de um cenário com colapso direto, que a gente já abordou algumas vezes no CentauriCast em episódios anteriores. Recapitulando, nesse modelo, os buracos negros não se formam a partir da morte de uma estrela massiva, que é o caminho mais tradicional que a gente conhece. Corretamente, em vez de serem necessariamente etapas que prosseguem de estrelas, esses buracos negros se formariam diretamente pelo colapso catastrófico de vastas e superdensas regiões de gás e poeira cósmica. Esse processo ignora completamente a etapa de formação estelar, o que permite um começo muito mais massivo e precoce. Sob condições mais específicas, como fluxos densos e frios de gás ou um intenso bombardeamento de radiação ultravioleta, uma nuvem de gás pode colapsar diretamente em um buraco negro massivo. De acordo com o pesquisador Muhammad Latif, esses buracos negros já nascem com massas entre 10 mil a 100 mil vezes a massa do nosso Sol. São as chamadas sementes pesadas, ou do inglês heavy seeds. Eliminar a etapa intermediária das estrelas parece ser a chave para solucionar essa questão e temos visto isso repetidamente aqui no nosso programa, inclusive. Isso reduz drasticamente o tempo necessário para o crescimento e remove as restrições de massa imposta pelos buracos negros da origem estelar. Um buraco negro que já nasce com dezenas de milhares de massas solares tem uma vantagem colossal para se tornar um supermassivo rapidamente. E se esse cenário de colapso direto estiver correto, as simulações indicam que o processo pode ter acontecido extremamente cedo, entre 170 ou 180 milhões de anos após o Big Bang. E é aí que entra a sinergia entre os três telescópios, como a grande novidade que trazemos hoje para você sobre o assunto. A pergunta natural, conhecendo a nossa tecnologia, seria: se esses buracos negros existem, por que o poderoso James Webb ainda não os encontrou? A resposta não está na capacidade do telescópio, mas na estratégia de busca. O campo de visão do James Webb, embora extremamente detalhado, é relativamente pequeno. É como olhar para o universo através de um canudinho. É exatamente isso. É aí que os telescópios Euclid e Raman entram em cena. Ambos foram projetados com um campo de visão extraordinariamente amplo, cerca de 100 vezes maior do que o James Webb. E eles funcionarão como grandes cartógrafos do céu, fazendo varreduras vastas para identificar os candidatos mais promissores a esses buracos negros primordiais. Mas cabe uma ressalva aqui. O telescópio Euclid é uma missão espacial da Agência Espacial Europeia, lançada lá em 2023, cujo objetivo é compreender a energia escura e a matéria escura através da medição precisa da aceleração da expansão do universo. Portanto, é um telescópio já em funcionamento.
Exato. Já quando falamos sobre o telescópio espacial Nancy Grace Roman, ele é de fato um telescópio espacial de infravermelho da NASA, contudo, que ainda está em desenvolvimento e que tem um lançamento programado para maio de 2027. Isso, claro, se ocorrer tudo dentro do programado. Eles serão os olheiros identificando os alvos. Uma vez que um candidato interessante é localizado por Roman ou Euclid, o James Webb entra em ação. Sua visão infravermelha de alta resolução e sua capacidade espectroscópica poderão então estudar a estrutura detalhada da galáxia hospedeira e, crucialmente, confirmar a presença e as propriedades do buraco negro. Eles se complementam perfeitamente, também no comprimento de onda. Todos os três observam o universo no infravermelho, que é essencial para estudar objetos tão distantes e antigos, cuja luz foi esticada para esses comprimentos de onda quando houve a expansão do universo. A equipe de pesquisa realizou simulações dessa sinergia e os resultados foram impressionantes. Eles projetam que, trabalhando em conjunto, esses observatórios podem ser capazes de detectar cerca de 100 buracos negros de colapso direto existentes apenas 250 milhões de anos após o Big Bang. Uma caçada desta magnitude não seria apenas um recorde. Cada detecção serviria como um ponto de dados crucial para restringir os modelos de formação de buracos negros. Descobrir um buraco negro supermassivo em Z igual a 15, por exemplo, seria uma evidência fortíssima a favor do cenário de colapso direto, pois praticamente excluiria uma origem estelar para um objeto tão massivo e tão jovem. Essas descobertas nos forneceriam uma visão sem precedentes do universo primitivo. Elas nos contariam não apenas como esses buracos negros se formaram, mas sobre quais condições cósmicas específicas esse nascimento monstruoso foi possível. Seria como abrir uma janela para as condições extremas que prevaleciam no cosmos lá atrás no seu início. E o trabalho não se esgota nisso. Latifi e Wallen planejam executar simulações ainda mais detalhadas, que acompanhem o histórico de crescimento completo desses buracos negros desde o seu nascimento. Com isso, eles poderão fazer previsões mais refinadas sobre quão massivos esses objetos podem se tornar e quanto deles os telescópios poderão realmente detectar. Estamos, portanto, à beira de uma nova era da astronomia de buracos negros. Não se trata mais de um único telescópio revolucionário, mas de uma rede, uma colaboração inteligente entre instrumentos com habilidades complementares. O Euclid, o Roman e o James Webb unidos têm o potencial de finalmente revelar os segredos desses gigantes que nasceram nas fronteiras do infinito, nos primórdios dos tempos. A caçada está apenas começando e as próximas décadas prometem ser revolucionárias. Até lá, enquanto não podemos ver essa trinca de telescópios abrir a nossa visão do universo em grande escala, parece que as escalas minúsculas também estão prometendo uma visão mais ampliada. E não é que é isso mesmo, cara? Ouvinte, e se eu dissesse para você que enquanto esses telescópios buscam as maiores estruturas do cosmo primitivo, outra equipe de cientistas está investigando os menores e mais fundamentais componentes daquela mesma era, praticamente do instante zero. É uma conexão fascinante entre aquilo que é macro e aquilo que é micro. É uma perspectiva incrível, Marco. A busca pelos primeiros buracos negros supermassivos no universo primordial que a gente acabou de discutir e essa investigação do estado da matéria que existiu nos primeiros microsegundos após o Big Bang, pode ter certeza que são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Porque ambas vão tentar resolver ou desvendar as condições mais extremas do nascimento do cosmos. Perfeito, Rodrigo, é isso mesmo. E será sobre esses primeiros instantes que falaremos agora. Uma notícia recente traz um avanço crucial nessa frente microscópica agora. Um novo detector de partículas, o SPHENIX, localizado no Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados Unidos, acaba de passar em um teste crítico que comprova sua prontidão para detectar o que está sendo chamado de, entre aspas aqui, as cinzas do Big Bang. O SPHENIX é o experimento mais recente no Anel Acelerador Relativistic Heavy Ion Collider, de sigla RHIC, e é o segundo acelerador de partículas mais poderoso do mundo, ficando atrás apenas do Grande Colisor de Hadrons, o LHC.
e a sua função é colidir prótons e íons pesados, como o ouro, a velocidade próximas à da luz. O objetivo principal dessas colisões de altas energias é recriar um estado da matéria que é exótico e primordial, chamado de plasma de quarks e gluons. Essa é uma sopa de quarks e gluons livres, as partículas fundamentais que compõem os prótons, e é o estado em que a matéria existiu por apenas um instante ligeiro, infinitesimal, logo após o Big Bang. Compreender as propriedades desse plasma tem sido visto como algo fundamental pelos acadêmicos envolvidos nas pesquisas, porque de fato ele guarda os segredos das condições iniciais do universo ali em seus primeiros microsegundos, e que foram os momentos em que deram origem aos prótons e nêutrons e, consequentemente, a toda a matéria que compõe o cosmos, a qual observamos hoje, inclusive as galáxias e os grandes buracos negros supermassivos que a gente está discutindo. Esse teste, dito como crucial pelo qual o Sphinx passou, é conhecido como o teste de vela padrão na física de partículas. Mas aqui é importante não confundir com as velas padrão da astronomia, como as supernovas. Aqui trata-se de uma medição de uma constante bem estabelecida, usada para calibrar e avaliar a precisão absoluta de um detector. Precisamente. Nesse caso, o detector provou sua extrema precisão ao medir com sucesso o número de partículas criadas em colisões frontais de íons de ouro, calculando sua energia coletiva e comparando com colisões de raspão. Ele confirmou que colisões frontais produzem 10 vezes mais partículas e com 10 vezes mais energia, exatamente como a teoria indicava. Gunther Rowland, um professor do MIT envolvido no projeto, fez uma analogia considerada bastante perfeita. Ele disse que é como lançar um telescópio no espaço e ele tirar a sua primeira foto para provar que está funcionando perfeitamente, pronto para começar a fazer a ciência de verdade. O grande desafio, como ele mesmo explicou, é que nós nunca vemos os plasmas de quarks e gluons em si. Sua existência é absolutamente efêmera, durando apenas um sextionilésimo de segundo. O que os detectores capturam são as suas cinzas. Aquilo que sobra, as partículas que surgem de sua decomposição, que é quase instantânea. O Sphinx foi construído para medir essas partículas com precisão sem precedentes. E estamos falando de um detector colossal. O Sphinx tem o tamanho de uma casa de 2 andares e pesa cerca de 1.000 toneladas. Ele fica posicionado entre 2 feixes de partículas do RHIC e sua tecnologia de ponta permite que ele atue como uma câmera 3D gigante, capaz de registrar e medir um impressionante volume de 15.000 colisões por segundo. A empolgação é que o Sphinx já está comissionado, aprovado e em operação. Pesquisadores como Cameron Dean, também do MIT, esperam que os dados coletados nos próximos meses permitam investigar processos raríssimos, na ordem de 1 bilhão. Esses dados revelarão propriedades como a densidade do plasma, como partículas se difundem através dessa matéria ultradensa e a energia necessária para ligar partículas. É mais um exemplo magnífico de como a humanidade emprega ferramentas extraordinárias, seja no espaço ou aqui na Terra, para desvendar os mistérios mais profundos de nossa origem, desde a primeira sopa de partículas até a formação dos maiores titãs do cosmos. 2 frentes de pesquisa infinitamente diferentes em escala, mas completamente conectadas pelo objetivo de entender o começo de tudo. É a capacidade que o ser humano tem de inventar, né? Realmente me impressiona bastante e me dá uma certa esperança para o nosso futuro. Mesmo em tempos que alguns falam em guerras, novos conflitos, parece haver muita esperança e possibilidade de olharmos para o futuro. Ou, por que não, para o passado, como vimos hoje nessas 2 notícias. Com essas palavras que servem como um acalanto em nossas ansiedades ao vermos ao cenário geopolítico atual, encerramos ao bloco Nas Fronteiras do Infinito. Esperamos que o nosso papo tenha contribuído para trazer mais evidências que, se quisermos, nós sabemos qual é o caminho do progresso da humanidade de fato. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.